Olá, que bom te ver aqui no canal. Eu leio, eu conto. Vamos com a continuação da história 5 Minutos de José de Alencar. Então, vamos lá. 5 Minutos de José de Alencar, capítulo 10. O resto desta história, minha prima, a senhora conhece, com exceção de algumas particularidades. Vivi um mês contando os dias, as horas e os minutos, e tempo corria vagarosamente para mim, que desejava poder devorá-lo. Quando tinha, durante uma manhã inteira, olhado seu retrato, conversando com ele, e lhe contado a minha impaciência e o meu sofrimento, começava a calcular as horas que faltavam para acabar o dia, os dias que faltavam para acabar a semana e as semanas que ainda faltavam para acabar o mês. No meio da tristeza que me causara sua ausência, o que me deu um grande consolo foi uma carta que ela me havia deixado e que me foi entregue no dia seguinte ao de sua partida. Bem vês, meu amigo, dizia-me ela, que Deus não quer aceitar o seu sacrifício. Apesar de todo o teu amor, apesar de tua alma, Ele impediu a nossa união. Poupou-te um sofrimento e a mim talvez um remorso. Sei tudo quanto fizeste por minha causa e adivinho o resto. Parto triste por não te ver, mas bem feliz por sentir-me amada como nenhuma mulher talvez o seja neste mundo. Esta carta tinha sido escrita na véspera da saída do paquete. Um criado que viera de Petrópolis e a quem ela incumbira de entregar-me a caixinha com seu retrato, contou-lhe metade das extravagâncias que eu praticara para chegar à cidade no mesmo dia. Disse-lhe que tinha me visto partir para a Estrela, depois de perguntar a hora de saída do vapor, e que embaixo da serra referiu-lhe como eu tinha morto um cavalo para alcançar a barca e como me embarcar em uma canoa. Não me vendo chegar, ela adivinhara que alguma dificuldade invencível me retinha, e atribuía isto à vontade de Deus, que não consentia no meu amor. Entretanto, lendo e relendo a sua carta, uma coisa me admirou. Ela não me dizia um adeus, apesar de sua ausência, e apesar da moléstia que podia tomar uma ausência eterna. Tinha-me adivinhado, ao mesmo tempo que fazia por me dissuadir, estava convencida de que a acompanharia. Com efeito, parti no paquete seguinte para a Europa. Há de ter ouvido falar, minha prima, se é que ainda não o sentiu, da força dos pressentimentos do amor ou da segunda vista que tem a alma nas suas grandes afeições. Vou lhe contar uma circunstância que confirma este fato. No primeiro lugar onde desembarquei, não sei que instinto, que revelação, me fez recorrer imediatamente ao correio. Parecia-me impossível que ela não tivesse deixado alguma lembrança para mim. E, de fato, em todos os portos da escala do vapor havia uma carta que continha 2 palavras apenas. Sei que tu me segues. Até logo. Enfim, cheguei à Europa e via. Todas as minhas loucuras e meus sofrimentos foram compensados pelo sorriso de inexprimível gozo com que me acolheu. Sua mãe dizia-lhe que eu ficaria no Rio de Janeiro, mas ela nunca duvidara de mim. Esperava-me como se tivesse deixado na véspera, prometendo voltar. Encontrei-a muito abatida na viagem. Não sofria, mas estava pálida e branca como uma dessas Madonas de Rafael que depois vi em Roma. Às vezes,
uma languidez invencível a prostrava. Nestes momentos, um quer que seja de celeste e vaporoso a cercava, como se a alma, exalando-se, envolvesse o seu corpo. Sentado ao seu lado, ou de joelho a seus pés, passava os dias a completar essa agonia lenta. Sentia-me morrer gradualmente, à semelhança de um homem que vê os últimos clarões da luz que vai extinguir-se e deixá-los nas trevas. Uma tarde em que ela estava ainda mais fraca, tínhamos chegado para a varanda. A nossa casa em Nápoles dava sobre o mar. O sol, transmoldando, escondia-se nas ondas. Um raio pálido e descorado veio enfiar-se pela nossa janela e brincar sobre o rosto de Carlota, sentada ou antes deitada em uma conversadeira. Ela abriu os olhos um momento e quis sorrir. Seus lábios nem tinham forças para desfolhar o sorriso. As lágrimas saltaram-me dos olhos. Havia muito que eu tinha perdido a fé, mas conservava ainda a esperança. Esta desvaneceu-se como aquele reflexo do acaso que me parecia o seu adeus à vida. Sentindo as minhas lágrimas molharem as suas mãos, que eu beijava, ela voltou-se e fixou-me com os seus grandes olhos lânguidos. Depois, fazendo um esforço, reclinou-se para mim e apoiou as mãos sobre meu ombro. Meu amigo, disse ela com voz débil, vou pedir-te uma coisa, a última. Tu me prometes cumprir? Juro, respondi-lhe eu com uma voz cortada pelos soluços. Daqui a bem pouco tempo, daqui a algumas horas, sim, sinto voltar-me o ar. Carlota, sofres, meu amigo. Ah, se não fosse isso, eu morreria feliz. Não fales em morrer. Pobre amigo, em que devereis falar então? Na vida? Mas não vês que a minha vida é apenas um sopro, um instante, que breve terá passado? Tu te iludes, minha Carlota. Ela sorriu tristemente. Escuta, quando sentires a minha mão gelada, quando as palpitações do meu coração cessarem, prometes receber nos lábios a minha alma? Meu Deus, prometes? Sim, sim. Ela tornou-se lívida, sua voz suspirou apenas. Agora. Apertei-a ao peito e colei os meus lábios aos seus. Era o primeiro beijo do nosso amor. Beijo casto e puro que a morte ia santificar. Sua fronte se tinha gelado. Não sentia a sua respiração, nem as pulsações do seu seio. De repente ela ergueu a cabeça. Se visse, minha prima, que reflexo de felicidade e alegria iluminava nesse momento o seu rosto pálido. Oh, quero viver, exclamou ela. E com os lábios entreabertos, aspirou que delícia áurea, impregnada de perfumes que nos enviava o golfo de Íschia. Desde esse dia, foi pouco a pouco restabelecendo-se, ganhando as forças e a saúde. Sua beleza reanimava-se e expandia-se como um botão que, por muito tempo privado de sol, se abre uma flor viçosa. Esse milagre que ela, sorrindo e corando, atribuía ao meu amor, foi-nos um dia explicado, bem prosaicamente, por um médico alemão que nos fez uma longa dissertação a respeito da medicina. Segundo ele dizia, a viagem tinha sido o único remédio e que nós tomávamos por um estado mortal. Não era senão a crise que se operava, crise perigosa que podia matá-la, mas que felizmente a salvou.
Casamos em Florença, na igreja em Santa Maria Novella. Percorremos a Alemanha, a França, a Itália e a Grécia. Passamos um ano nessa cidade errante e nômade, vivendo do nosso amor, alimentando-nos de música, de recordações históricas, de contemplações de arte. Criamos assim um pequeno mundo, unicamente nosso. Depositamos nele todas as belas reminiscências de nossas viagens, toda a poesia dessas ruínas seculares em que as gerações que morreram falam ao futuro pela voz do silêncio, todo o enlevo dessas vastas e imensas solidões do mar, em que a alma, dilatando-se no infinito, sente-se mais perto de Deus. Trouxemos das nossas peregrinações um raio de sol do Oriente, um reflexo da lua de Nápoles, uma resga do céu da Grécia, algumas flores, alguns perfumes, e com isto enchemos o nosso pequeno universo. Depois, como as andorinhas que voltam com a primavera para fabricar o seu ninho no campanário da capelinha em que nasceram, apenas ela recobrou a saúde e as suas belas cores. Viemos procurar em nossa terra um cantinho para esconder esse mundo que havíamos criado. Achamos, na quebrada de uma montanha, um lindo retiro, um verdadeiro berço de relva, suspenso entre o céu e a terra por uma ponta de rochedo. Aí abrigamos o nosso amor e vivemos tão felizes que só pedimos a Deus que nos conserve o que nos deu. A nossa existência é um longo dia, calmo e tranquilo, que começou ontem, mas que não tem amanhã. Uma linda casa, toda alva e louça, um pequeno rio saltitando entre as pedras, algumas braças de terra, sol, ar puro, árvores, sombras. Eis toda a nossa riqueza. Quando nos sentimos fatigados de tanta felicidade, ela arvora-se em dona de casa ou vai cuidar de suas flores. Eu fecho-me com os meus livros e passo o dia a trabalhar. São os únicos momentos em que não nos vemos. Assim, minha prima, como parece que neste mundo não pode haver um amor sem o seu receio e sua inquietação. Nós não estamos isentos dessa fraqueza. Ela tem ciúme de meus livros, como eu tenho de suas flores. Ela diz que esqueço para trabalhar. Eu queixo-me que ela ama as suas violetas mais do que a mim. Isso dura quanto muito um dia. Depois vem sentar-se ao meu lado e dizer-me ao ouvido a primeira palavra que balbuciou o nosso amor: não te escordar-te de mim. Olhamo-nos, sorrimos e reconhecemos essa história que lhe acabo de contar e que é ao mesmo tempo o nosso romance, o nosso drama e o nosso poema. Eis, minha prima, a resposta à sua pergunta. Eis porque esse moço elegante, como teve a bondade de chamar-me, fez-se provinciano e retirou-se da sociedade, depois de ter passado um ano na Europa. Podia-lhe dar-lhe outra resposta mais breve e dizer-lhe simplesmente que tudo isso sucedeu porque me atrasei 5 minutos. Desta pequena causa, desse grão de areia, nasceu a minha felicidade. Dele podia resultar a minha desgraça. Se tivesse sido pontual como o inglês, não teria tido uma paixão, nem feito uma viagem, mas ainda hoje estaria perdendo o meu tempo a passear pela rua do ouvidor e a ouvir de falar de política e teatro.
Isto prova que a pontualidade é uma excelente virtude para uma máquina, mas um grave defeito para um homem. Adeus, minha prima. Carlota impacienta-se, porque há muitas horas que lhe escrevo. Não quero que ela tenha ciúmes desta carta e que me prive de enviá-la. Minas, 12 de agosto. Abaixo da assinatura havia um pequeno post escrito, de uma letra fina e delicada. PS. Tudo isto é verdade, menos uma coisa. Ele não tem ciúme de minhas flores, nem podia ter, porque sabe que só quando seus olhos não me procuram é que eu vou visitá-las e pedir-lhes que me ensinem a fazer-me bela para agradá-lo. Nisto, enganou-a, mas eu vingo-me roubando-lhe um dos meus beijos que lhe envio nesta carta. Não o deixe fugir, prima. Iria talvez revelar a nossa felicidade ao mundo invejoso. Carlota. E nossa história 5 minutos de José de Alencar termina aqui. Se você chegou até o fim dessa história, inscreva-se no canal e deixe o seu joinha aí para mim, que vai me ajudar bastante. Um abraço, até a próxima história.